Salve Maria! Eu sou a Jaqueline e hoje eu vou contar para você a história de Santa Genoveva. Você já ouviu falar? Mas antes de conhecer Santa Genoveva, já deixa eu pedir para você curtir esse vídeo, compartilha com os seus amigos, se inscreve no nosso canal para você conhecer a história de santos lindos da Igreja Católica que nós contamos aqui para você toda semana. Bora conhecer Santa Genoveva? Vamos lá! Santa Genoveva nasceu no ano de 422 na França. Ela já nasceu dentro de uma família cristã e já foi educada na fé desde cedo. Quando ela tinha 8 anos, um fato muito importante marcou a vida de Genoveva. Um bispo chamado Germano, que também é santo, São Germano, visitou a cidade onde ela morava. E aí, nessa cidade aí, estava acontecendo muitas heresias e tudo, e esse bispo foi lá para ajudar a cidade nesse sentido aí, nessas heresias, nessa maluquice que estava acontecendo lá. A multidão, então, dessa cidade, o nome da cidade era Nanterre. Então, essa cidade inteira parou para ver o bispo, para pedir a bênção para o bispo. E no meio dessa multidão estava Genoveva junto com seus pais. O bispo, ao passar por eles, olhou para eles, para os pais de Genoveva, e falou para eles assim: Feliz de vós que tendes essa menina, ela será grande perante Deus, e atraídos por sua virtude, muitos pecadores abandonarão o pecado e seguirão a Jesus Cristo. Em seguida, São Germano então deu uma cruz de presente para Genoveva e disse para ela não se iludir nem com ouros, nem com joias, porque senão ela iria perder a beleza da vida eterna. Genoveva então guardou essas palavras em seu coração e prometeu ao bispo que ia seguir firme na igreja. Genoveva crescia em oração e em santidade. Ela era avessa às coisas do mundo, às coisas da carne, às coisas da idade dela também, ali da adolescência. Então, certo dia, a mãe dela estava indo para a igreja e ela pediu para a mãe dela que ela queria ir na igreja também, mas a mãe não deixou. E aí Genoveva então insistiu com a mãe e falou para a mãe: Mãe, com a graça de Deus eu quero cumprir a palavra que eu dei para o bispo Germano de ir à igreja e merecer a honra que ele me prometeu. A mãe dela, então, ficou brava e aí deu um tapa no rosto de Genoveva. E na hora que a mãe dela deu um tapa nela, a mãe ficou cega imediatamente e ficou assim por 21 meses. Depois de 21 meses, Genoveva estava no momento de oração e ela sentiu que deveria agir em favor da mãe, que ela deveria interceder pela mãe. E assim ela obedeceu à inspiração, tirou a água da fonte, como ela sempre fazia, benzeu a água com o sinal da cruz e passou nos olhos da mãe. E aí a mãe dela recuperou a visão, não apenas física, mas também a visão espiritual. Aos 15 anos, Genoveva então entra para o convento, faz os votos de castidade, recebe o véu do bispo de Paris. E Genoveva, então, foi uma religiosa que se dedicou desde muito cedo às orações, às penitências, para se livrar das tentações do mundo e para ajudar as almas no caminho da santidade. Ela dormia no chão, comia pão e cevada. E mesmo sofrendo muitas calúnias por causa de Deus, Genoveva nunca desanimou. Quando Genoveva, então, tinha 28 anos, já irmã, né? O rei Átila, que era o rei dos hunos, ele estava prestes a invadir Paris com seu poderoso exército. O povo, quando soube disso, se desesperou e se preparou para fugir da cidade. E aí Genoveva, após muitas orações, reuniu o povo todo que estava com muito medo e disse que os homens fujam se quiserem. Se não são capazes de lutar, pode ir. Mas nós, mulheres, rogaremos tanto a Deus que Ele ouvirá as nossas orações, as nossas súplicas. E aí, mediante esse desafio, os homens, então, de Paris, mesmo em desvantagem, né, resolveram resistir ao invasor, resolveram ficar, não fugiram. E aí Átila, então, se afastou misteriosamente e até hoje não se sabe por que ele não invadiu Paris, por que ele desistiu daquela invasão. Desse momento em diante, todos passaram a enxergar Genoveva como uma grande alma, uma grande líder a quem o povo recorria sempre nas suas necessidades. Após esse acontecimento, Genoveva então liderou a construção de uma igreja sobre o túmulo de São Dionísio, que foi o primeiro bispo de Paris. E aí essa igreja se transformou depois na abadia de Saint-Denis, onde foram enterrados os reis da França. Posteriormente, Santa Genoveva intercedeu junto ao rei Clovis e conseguiu que se construísse uma igreja dedicada a São Pedro e São Paulo. Santa Genoveva faleceu
em 3 de janeiro de 502, com 89 anos. Ela foi enterrada na Igreja dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, que ela ajudou a construir, e ela foi enterrada ao lado do rei Clovis e da sua esposa Clotilde. Santa Genoveva passou séculos sendo venerada como grande santa e padroeira de Paris. Em 1130, apareceu então uma grande peste em Paris, a peste do fogo, e causou muitas mortes, mais de 1.400 doentes. Então o povo se uniu e começou a rezar para Santa Genoveva. Fizeram uma procissão com as relíquias dela pela cidade e milagrosamente a epidemia acabou. Genoveva, por estes e outros milagres também, foi considerada e é até hoje a padroeira de Paris. O Papa Inocêncio II marcou a sua festa e o seu culto para o dia 3 de janeiro. As relíquias de Santa Genoveva foram queimadas no ano de 1793 pelos líderes da Revolução Francesa. A igreja dedicada a ela foi transformada em panteão, onde os líderes da tal Revolução Francesa foram enterrados. Então, o seu túmulo foi reconstruído com as suas relíquias na igreja de Santo Estevão do Monte. Santa Genoveva, rogai por nós.